Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, psicografia do Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. Iniciamos o capítulo 43, que se chama Em Conversação. Lembrando que anteriormente nós acompanhamos a palestra do governador, que alertava sobre os cuidados em nosso lar, o cuidado em relação ao medo, tanto que seria ministrado um curso a esse respeito, para que os habitantes não se envolvessem ali no desespero, no temor, né? E também sobre a preparação, né? Seja ali dos prontos-socorros, mas acima de tudo sobre o sistema de defesa, né? Que, lembrando uma vez mais, que eles colocam que os espíritos superiores não encaram as nações invasoras como inimigas, mas como desordeiras que precisam ser ali coibidas, né? Cuja ação precisa ser ali evitar que elas continuem nos desmandos ali que elas se encontram. Então eles não vêm como inimigos, mas eles não vão atacar, mas eles vão se proteger, né? Então é convocado ali, são convocadas 30 mil pessoas, né? 30 mil trabalhadores que possam ajudar na defesa de nosso lar. Então vamos lá, iniciando o capítulo 43. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante, apesar de haver se retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e disse: então vejam, André Luiz aqui se colocando à disposição para ser um dos 30 mil trabalhadores. André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça de que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30 mil servidores vão ser convocados para a vigilância permanente. Destarte na retaguarda, serão muito grandes os claros a preencher. Então vejam, se 30 mil vão ser convocados, naturalmente alguns postos vão ficar descobertos. Se alguém sai, vai se dedicar a esse trabalho de defesa, ele naturalmente deixou o posto em que estava. Então quem está ali na retaguarda também vai ter um trabalho grande, né? Mais dedicação, mais esforço. Então ele diz ao André Luiz: calma, não tenha pressa, tudo a seu tempo, né? Identificando meu desapontamento, o bondoso companheiro bem-humorado acentuou depois de ligeira pausa: contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Nesse intervalo, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Conhece você, perguntou ele, o ministro Benevenuto, aqui da Regeneração? O mesmo que chegou anteontem da Polônia? Então, o ministro Benevenuto era um dos ministros do Ministério da Regeneração, que havia chegado da Polônia, lembrando que cada ministério em nosso lar tem 6 ministros, né? Então a Regeneração tem 6 e o Benevenuto era um desses 6. O André Luiz disse: não tenho esse prazer. Vamos ao seu encontro, disse Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí a momento, estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse Ministério da Regeneração, desse Ministro da Regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes
trocavam ideias sobre a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me cortês, admirando-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas que se entregam totalmente a penosas impressões. Então vejam, ele fala da dor, né, do horror ali, que é uma guerra. Acho que só quem vive pode ter ideia do que é isso, né? A dor ali, o sofrimento físico, o sofrimento moral, o desespero, a dor da morte, da separação ali de pessoas que se amam, enfim. É um quadro bastante difícil, de vibrações extremamente pesadas, né? Tanto que a gente sabe que há situações de espíritos desencarnados em países distantes, mas que são trazidos até aqui para o Brasil para serem socorridos. Por quê? Porque o Brasil, historicamente, é um país mais neutro, mais conciliador, e se tira-se aqueles espíritos daquele meio de vibrações tão pesadas, tão densas, e traz para um lugar onde haja mais tranquilidade, onde não haja ali aquelas vibrações da guerra, né? Enfim, é muito difícil o cenário em qualquer episódio de guerra, mas a ajuda também é grande, né? Tanto que a gente está vendo aqui, só em nosso lar, equipes ali de 30 mil pessoas, né? Os encarnados não nos ajudam, continua dizendo ali o ministro, né? Apenas consomem nossas forças. Não ajudam por quê? Pelo acúmulo de medo, de desespero, ou de ódio, de raiva, né? Daqueles que apoiam ali a agressão, a morte, o extermínio. Porque muitas vezes um governo, ele é fruto das mentes de quem habita ali aquele país, né? Muitas vezes um agressor, um governante agressor, ele representa de alguma forma o desejo de muita gente que ali vive, né? Então, por isso é que é muito importante o cuidado com o que nós pensamos, com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós sentimos. E nesse momento nós vivemos tantas vezes essa onda de ódio, de violência, de perseguição, de ataque, mesmo virtual, né? De situações que nós não conhecemos, que nós não temos informações completas, mas nos julgamos juízes, né? Juízes sem saber ali de fato o que aconteceu, massacrando pessoas cuja história nos foge ali, mas não importa, né? Mais importante do que saber se é verdade ou não, para muitos o mais importante é se posicionar, é se colocar ali como um juiz, como um especialista de assuntos que nós não temos o menor domínio. Mas continuemos aqui, né? Então ele fala, o ministro diz: desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. E a comissão demorou-se muito por lá, perguntando os companheiros com interesse. Porque não foi só o Benevenuto, o ministro, foi uma comissão, foram outras pessoas em uma missão ali de estudo, de auxílio. Todo o tempo disponível, juntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Todas as tarefas de assistência imediata
funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. Então vejam que as tarefas de assistência ali estão funcionando muito bem, né, na Polônia, ali que foi um dos primeiros países bombardeados. Apesar do ar asfixiante, apesar das vibrações ali destruidoras, o trabalho é intenso, né, de assistência, de auxílio, de amparo. O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é um verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para o que chamam de impactos diretos. Então vejam, espíritos altamente inteligentes, né, homens instruídos, usando essa inteligência para o mal, para a destruição, para localizar ali alvos, né? Vejam que nós temos ali cada um seu patrimônio, né? Às vezes o patrimônio da experiência, da inteligência, nos orgulhamos disso, mas devemos pensar o que temos feito, né? Temos feito da nossa capacidade de falar, de ouvir, de pensar, usamos isso para o bem ou para o mal, na construção ou só na crítica? Então são perguntas que devemos nos fazer, né? O que temos feito daquilo que Deus nos concedeu. Então, olha, bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha, né, os fluidos ali das metralhadoras, casam-se emanações pestilentas de ódio e tornam-se quase impossível qualquer auxílio. Então, é todo aquele conjunto, né, da destruição, né, mas também a destruição não só das armas, a destruição que se casa com ódio, com desespero, com a dor, com a agonia, né? O que mais nos contristou, né, o que mais ali sensibilizou, porém, foi a triste condição dos militares agressores, quando algum deles abandonava o corpo, né, as vestes carnais, levado pelas circunstâncias, dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. Então vejam que os militares agressores, quando desencarnavam, ficavam em situação espiritual extremamente difícil, né? Ligados ali a forças tenebrosas, e fugiam da ajuda. O auxílio acontecia, tanto que André Luiz perguntaram para o Benevenuto, mas não eram recolhidos para o esclarecimento justo? Perguntou alguém, não foi André Luiz, foi uma pessoa que estava ali ouvindo o ministro. Eles não eram recolhidos para o esclarecimento? Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Então, se você tem ali um louco, um doente, dentro da sua casa, e tem ali, ele é louco, mas ele não é um desordeiro, ele não é aquela pessoa que quebra tudo, que agride todo mundo, esse louco vai ser acolhido, ele vai ser tratado, ele aceita ali ser tratado. Agora, se é uma pessoa furiosa, quantas vezes ela não vai ali, infelizmente, ter um tratamento numa unidade hospitalar, né? Então é uma expressão aqui bastante forte quando ele diz que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão hospício. Querendo dizer que aqueles militares agressores que desencarnavam, eles não estavam preparados para receber ajuda. A ajuda estava ali, a espiritualidade estava ali, mas eles até fugiam dos espíritos amorosos ali, diziam que eram fantasmas da cruz, né?
porque estavam ali imantados, altamente ligados a forças tenebrosas, que essa ligação ela foi alimentada enquanto eles estavam vivos, né? O desejo ali da agressão, da morte, da perseguição, do poder, do domínio, tudo isso, esses pensamentos alimentados de ódio, de vingança, de poder, de domínio, foram sendo alimentados por espíritos que queriam aquilo. E depois do desencarne, eles continuam vinculados, né? As coisas não mudam totalmente só porque a pessoa morreu. Ela vai manter as companhias que ela acalentou aqui durante a Terra. E o ministro continua dizendo: não havia outro recurso para tais criaturas senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. Vejam que em algum momento esses espíritos ali, eles vão procurar ali a paz, porque vão ser submetidos também a tamanho sofrimento, a tamanha dor, mas isso só o tempo vai trazer. Então vejam que não é que não exista o auxílio, ele está sempre ali. Mas até que ponto estão preparados? Assim como aqui na Terra. Quantas vezes alguém quer nos ajudar ou queremos ajudar alguém, mas as pessoas não querem ajuda, né? Elas estão fixas ali que aquilo que elas estão fazendo é o correto, é o melhor. Muitas vezes a gente é levado a rejeitar uma ajuda por orgulho, por teimosia, porque a gente não consegue raciocinar com calma. Tamanho ali é o mergulho que a gente está ali na raiva, na mágoa, no rancor. Então, do outro lado, isso não também é a mesma coisa, né? E o ministro continua dizendo: é razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas aqueles que estão predispostos a receberem o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Valendo-se do ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. E o ministro responde: falta de preparação religiosa, meus amigos. Definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada. É necessário iluminar o raciocínio para a vida eterna. Então vejam, falta de preparação religiosa. E aqui não necessariamente é ter ali uma religião, né? Não precisa ser o espírita, o católico, o protestante, uma religião de matriz africana, enfim, o evangélico. Mais importante do que ter uma religião é a religiosidade. É o sentimento que nós alimentamos dentro da nossa alma, né? Então, é sermos espiritualizados. Mais do que saber o evangelho de cor, passagens, é sermos evangelizados, né? Então, por isso que ele fala da preparação religiosa, né? Então, que não basta ali ter só inteligência se a gente não ilumina o nosso raciocínio para a vida eterna. As igrejas, ele fala, são sempre santas em seus fundamentos. E o sacerdócio será sempre divino quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não porém a fé e a confiança. Então vejam a tarefa gigantesca dos religiosos, dos dirigentes da religião, para que eles nunca possam perder ali o foco que é o quê? A espiritualização, né? A sensibilização, né? E não se dedicarem, não se concentrarem em assuntos que fogem disso, não perderem o foco, né? Tanto que ele fala aqui, né? Para que não se perca ali no sacerdócio político, né? Mas que haja dentro sempre ali o sopro divino, né? O trabalho ali de acolher as pessoas, o trabalho de conduzir as pessoas ali a essa espiritualidade, né? Isso deve ser o trabalho central de qualquer sacerdote. Mas e o espiritismo? Perguntou abruptamente um dos circunstantes, um dos presentes ali.
Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Ou seja, onde o Espiritismo está nesse contexto, né? Já que ele começou ali na França, teve ali as irmãs Fox também com as manifestações na América. O ministro sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou: o Espiritismo é a nossa grande esperança e por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada, mas a nossa marcha ainda é muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime para a qual a maioria dos homens ainda não possuem olhos de ver. Vejam que esse livro foi escrito aqui em torno de antes da guerra, né? Relata aqui antes vamos aqui confirmar exatamente para não dar uma informação imprecisa. Na verdade, esse cenário aqui que é antes da guerra. Mas vamos ver aqui quando que ele foi publicado. Vamos lembrar aqui. Eu não estou encontrando de imediato esse dado, mas na próxima semana a gente... 1953, né? Então ele continua nos dizendo, né, que o Espiritismo é a grande esperança, mas que muitos ainda não têm olhos de ver. Hoje, felizmente, quantos livros a gente tem, né? Quantos estudos, quantas informações do plano espiritual, a vinda do Chico, as informações de Divaldo e tantos estudiosos. A gente tem uma dádiva hoje, uma bênção dessa doutrina que nos esclarece, né, que nos fortalece. Então, hoje já temos aí menos preconceito, né? Então, o Espiritismo tem ganhado muita força porque é uma doutrina que abre ali a nossa visão, né? Que esclarece pontos ali obscuros no passado. Então, ele continua dizendo, esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproximam dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Olha que interessante isso. Quantas vezes a gente quer ali ajuda, mas não quer caminhar para a verdade. Aquele doente que ele quer a cura, mas ele não quer se tratar. Ele quer a cura, mas ele não quer tomar medicação. Ele quer a cura, mas ele não quer mudar ali os seus hábitos. Então, quantas vezes chegamos nas religiões em busca ali de alívio, em busca de esclarecimento, mas na primeira recomendação a gente já fala, não, isso é difícil, isso não é para mim, eu vim aqui não para fazer nada, mas para receber ajuda. Então nós queremos amparo, mas não queremos doar nada de nós, não queremos nenhum esforço, nenhuma mudança. Mais uma vez reforçando aquilo, nós queremos a cura, nós queremos a saúde, mas nós não queremos o tratamento, né? Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, numerosos crentes, né, crentes aqui não no sentido de quem de determinada religião, mas aqueles que dizem que acreditam. Numerosos crentes procedem à maneira de certos doentes que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Então muitas pessoas aqui na Terra, naquela época e até hoje isso acontece, ficam procurando os fenômenos, né? Acham extremamente interessante aquilo que acontece, né? Uma materialização, se apegam ali ao encantamento, mas não acabam se atendo
ao que mais importa, que é a modificação interna, que é a mudança dos nossos sentimentos. Então, encaram os médiuns ali, como fala aqui, como cobaias, né? Me faça isso, eu quero ver isso acontecer, eu só vou acreditar no Espiritismo se me provarem, eu quero ver com os meus próprios olhos. E ilusão nossa, né? Agimos como crianças, ao invés de estudar, de pesquisar, queremos ali provas fáceis, mas o objetivo do Espiritismo, como nos diz, não é nos provar que ele existe. Isso a gente tem que ir em busca da verdade. E também não é aumentar o número de seguidores, mas que aqueles que de fato buscam ali a fonte da verdade, eles se modifiquem. Então não é um número, mas é o que? É estranho essa expressão, né? Seria a qualidade da nossa busca, seria uma mudança efetiva. Então não só cumprimos rituais, não só temos ali uma frequência, mas acima de tudo é a qualidade. É como fazemos isso, é no que esse conhecimento, ele de fato tem algum impacto no nosso dia a dia, na nossa atitude, no nosso pensamento. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente: nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo, e sejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Veja, vamos fazer a nossa parte e vamos ficar em paz, porque se fazemos a nossa parte, Deus faz o resto. Ou seja, nós semeamos, nós plantamos e aí a colheita pertence a Deus. Então fica aí para nossa reflexão, e na semana que vem iniciamos o capítulo 44, que se chama As Trevas. Que Deus nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre.